Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Eu espero que você esteja em paz. Eu espero que esteja correndo tudo bem na sua vida. O meu propósito é, com meus vídeos, estudando o Evangelho de Jesus Cristo, de forma direta ou indireta eu posso contribuir para o seu bem-estar integral, físico, psíquico e espiritual. Vocês certamente, pelo menos aqueles que acompanham o nosso canal, vocês sabem que eu, desde os 14 anos, eu me dediquei a estudar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, por várias e várias vezes, as pessoas me perguntaram a respeito do Espiritismo, do cristianismo. Muitas e muitas pessoas perguntam-me a respeito das obras assistenciais que nós participamos, a qual casa espírita, ao centro espírita, nós estamos vinculados. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que acho indispensável. Porque às vezes nós nos rotulamos como espírita, como cristãos, pelo vínculo a uma denominação religiosa, a uma instituição religiosa. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito importante e nós devemos encará-lo com a seriedade que ele merece e tentar viver a mensagem de Jesus Cristo em cada minuto da nossa existência. Às vezes as pessoas pensam que um espírita, um cristão exemplar é aquele que participa frequentemente das missas, das reuniões nas casas espíritas, aquele que há muito tempo participa em obras assistenciais, ajudando na elaboração de uma sopa fraterna, num encontro de peregrinação. É claro, nós sabemos que estes encontros, essas obras, elas são muito importantes. Mas eu quero dizer, muito mais importantes para nós. Agora, nós não podemos dissociar a vida do cotidiano com a nossa vida religiosa. O cristão aprende que o cristianismo, as lições do Evangelho, os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, estes ensinamentos, estas lições devem ser colocadas em práticas a todo e qualquer momento. Eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo ontem. Meu pai começou a enfrentar um desconforto, começou a febre aparecer e nós achamos por bem encaminhá-lo a um hospital. Aqui em Uberaba, onde eu moro, os atendimentos quase sempre, e principalmente à noite, o atendimento se concentra nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento. Quando eu cheguei na UPA aqui de Uberaba, no bairro São Benedito, que fica localizada aqui na rua Major Eustáquio, a UPA estava lotada. Muitos e muitos irmãos nossos ali se encontravam em busca de um medicamento, em busca de um tratamento, em busca do alívio da dor. Mas, meus irmãos, eram muitos. O corredor, ele estava lotado. Eu cheguei na UPA a mais ou menos às 22 horas. E eu fui sair às 4 horas da manhã. E segundo consta, eu saí em curto espaço de tempo, a considerar os outros, pela idade do meu pai, com quase 82 anos de idade. Quando nós falamos aqui a respeito da nossa visão política,
nós realçamos o nosso compromisso de, em cada atividade, em cada movimento, os nossos passos, os nossos atos, vislumbrar o interesse comum, o bem comum. Às vezes, nós caímos na armadilha de que o cristão e o espírita é aquele que o é, ou aquele que assim se manifesta nas instituições religiosas, nas obras assistenciais. E, na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo nos ajuda a todo e qualquer momento. E quando nós falamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós aprendemos com ele a como caminhar, a como andar, beneficiando os outros, beneficiando a nós mesmos, atendendo interesses pessoais e interesses de uma coletividade. E eu pude ontem perceber que, muito embora a UPA se encontrasse lotada, eu me deparei com a prontidão e a educação dos servidores públicos. Os enfermeiros, os médicos. Ali ao lado do meu pai, eu fui muito bem atendido por todos. É claro que meu pai, como os demais enfermos, não se encontravam num local confortável. É evidente que nós não deparamos com a eficiência no serviço público. É claro que nós somos testemunhas do desprezo da maioria dos governantes a respeito do investimento na área da saúde pública. Mas o que me chama a atenção é que, muito embora estas condições inóspitas, desfavoráveis, os servidores públicos, enfermeiros, médicos, os atendentes, os recepcionistas, eu, ao lado do meu pai, pelo menos nós, fomos muito, mas muito bem atendidos. O ideal seria que nós dirigíssemos a um hospital, uma unidade de pronto atendimento, onde todos ficassem ali ou fossem recebidos de forma a adentrar num estabelecimento onde o conforto, o atendimento fosse rápido. Agora, o cristianismo nos ensina, Jesus Cristo destaca a importância de vislumbrarmos e até mesmo de divulgarmos a dignidade do atendimento dos servidores públicos naquele ambiente. Nós estamos atuando de forma política quando nós não só criticamos, como também nós elogiamos e reconhecemos o trabalho digno, cortês, educado, cristão, se é que eu posso usar essa palavra, mas a postura dos atendentes se coaduna com as lições do Evangelho. Para vocês terem uma ideia, além dos enfermeiros, dos atendentes, meu pai foi atendido por 2 médicas, as 2 muito educadas. A segunda, cujo atendimento terminou às 3h30 da manhã, além de muito educada, além de explicar muito bem, além de agachar até mesmo para conversar face a face com meu pai, que estava ali deitado numa cadeira, além de tudo isso, eu saí de lá sem saber o nome delas. Eu saí de lá sem saber o nome dos atendentes. Isso é algo que demonstra o trabalho cristão que faz o bem sem querer qualquer reconhecimento. E eu saí de lá sem saber o nome das 2 médicas. Para mim, um equívoco, um erro meu. Agradeci
Mas eu preciso não só agradecê-las diretamente, mas divulgar, porque eu entendo esta iniciativa como algo político que destaca para a coletividade o trabalho daqueles irmãos nossos naquele estabelecimento de saúde. Jesus Cristo, o cristianismo, o mestre dos mestres, o trabalho da espiritualidade maior nos convida a fazer o melhor, a executar as nossas atividades da melhor forma possível, em qualquer ambiente, em qualquer momento, em qualquer lugar que nos encontremos. Talvez nós, como cristãos, espírita cristãos, talvez nós nos vinculemos a uma atividade, uma obra assistencial por décadas. Mas se nós dissociamos a vida naquele estabelecimento religioso do nosso cotidiano, ainda nós não aprendemos o que o Evangelho de Jesus Cristo pretende nos ensinar. A cordialidade, a eficiência. Repito, muito embora as dificuldades, até mesmo o menosprezo daqueles que nos representam diante do poder terreno, porque as condições ali naquele hospital não eram favoráveis. Mesmo assim, todos, de atendente, recepcionista às médicas, todos nos receberam muito bem. E olhe bem, num ambiente em que a dor prepondera, a ansiedade e até mesmo, por que não dizer, o medo. Face a face com as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, podemos ter certeza de que os médicos, os enfermeiros, os paramédicos, eles enfrentam enormes dificuldades. Talvez eles sejam aqueles que vivam de fato o ensinamento de Jesus Cristo no dia a dia. E de nossa parte, falando perante o público, levando a mensagem de Jesus Cristo sem que a vivamos, a nossa postura é hipócrita. Mais vale, às vezes, trabalharmos com muita dificuldade e até mesmo menosprezando o encontro nas instituições religiosas, mas vale muito mais atender bem o ser humano em qualquer profissão, seja como advogado, enfermeiro, arquiteto, médico, engenheiro, ser educado, gentil, porque todos nós somos dignos, todos nós merecemos ser tratados como tais. Agradeço a todos aqueles que trabalham ali naquela unidade pronta de atendimento, que certamente, sem receber talvez uma remuneração que corresponda à cortesia que nós fomos atendidos, mesmo assim, eles continuam firmes, trabalhando na noite avançada, altas horas da madrugada, e mesmo assim, mostrando cortesia, eficiência e dignidade. Repensemos a nossa vida e procuremos ser gentis a cada momento, educados. Isto é cristianismo. Isto é Jesus Cristo. Isto é uma postura política. Reconhecer o trabalho do servidor público e destacar a eficiência daqueles que laboram em prol do bem comum. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.